Ó Pai, muito obrigada, Pai, por esse privilégio de estudarmos a Tua palavra. Abençoa-nos neste momento, Amém. que possamos tirar lições preciosas para as nossas vidas. Abençoa o Márcio, que estará ministrando, e todos nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 A gente vem estudando, já está entrando na terceira revista dessa iniciativa chamada Conexões, né? E eu tenho enfatizado desde a primeira vez que eu dei, né, lá na revista 1, eu dei também uma dupla dessa, na revista 2 também, e agora eu estou com esse tema aí da missão sacerdotal de Cristo, que a gente vai ver o livro de Hebreus e vai ver também, semana que vem, vai dar uma olhadinha no livro de Levítico. Eu tenho enfatizado que essa é uma excelente mesmo oportunidade para a igreja dar uma olhada em todos os livros da Bíblia, né? Mesmo que seja de uma forma panorâmica, que não dá tempo de a gente se aprofundar, isso aí fica como uma tarefa de casa para cada irmão, mas a gente tem a oportunidade de dar uma olhada em todos os livros da Bíblia. Isso para uma igreja protestante, uma igreja que, né, filha da Reforma, é uma oportunidade excelente. Porque as igrejas protestantes e filhas da Reforma têm essa, vamos dizer assim, vamos botar entre aspas, essa obrigação de conhecer a palavra de Deus de capa a capa. A palavra de Deus de capa a capa. E os pastores de antigamente, né, os reformados de antigamente, eles faziam muito isso, né? Eles pregavam todos os livros da Bíblia e depois voltavam, pregavam tudo de novo, e com isso eles iam instruindo a igreja na palavra de Deus. Uma outra coisa também importante, bastante importante, é que esse tema conexões, ele vem trazer um assunto que é de extrema importância também no aspecto teológico, vamos dizer assim, do estudo da palavra, que é a conexão, vamos dizer assim, a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, que é um tema de teologia que a gente chama de teologia, é um nome bonito, mas eu sempre gosto de introduzir falando um pouquinho sobre isso, que é continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O que quer dizer isso no frigir dos ovos? São temas que continuam do Antigo para o Novo e temas que cessaram do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, vou dar um exemplo, assim, um tema de questões de dieta, como tinha antigamente. Esse é um tema que cessou. É um tema que, né, Jesus Cristo, lá no livro de Marcos, declara todos os alimentos puros, e depois também, lá naquela oportunidade, lá no livro de Atos, com Pedro, também. Então, esse é um tema que cessou. O que acontece? Quando a gente trata desse livro aqui, fala sobre conexões, a gente está falando de temas que continuam, né? Temas que descontinuaram, a gente pode um dia falar sobre isso, mas temas que continuam. E a gente consegue ter uma leitura do Antigo Testamento a partir do Novo. E isso é bastante importante, né? Porque se a gente lê o Antigo Testamento de maneira isolada, a gente pode ter algumas interpretações que nos levem a conclusões, não vou dizer assim incorretas, mas em conclusões que a gente pode perder algum contexto que seja interessante para a nossa edificação. Quando a gente lê o Antigo Testamento a partir do Novo, é o convite das igrejas reformadas, né? É o convite. O convite é: vamos ler o Antigo Testamento a partir do Novo, e com isso a gente consegue ter uma perspectiva adequada do Antigo Testamento. Tá? E aí a gente vai entrar mais para frente no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele tem, talvez, dentro desse contexto de conexões, talvez ele é o que mais seja adequado a uma leitura do Antigo Testamento a partir do Novo. O livro de Hebreus ele tem uma linguagem, às vezes, complicada, mas ele tem um objetivo bastante claro, bastante simples até, que é apresentar a pessoa histórica de Jesus de Nazaré como o Messias encarnado e fazer essa leitura a partir do Antigo Testamento. Esse é o objetivo da carta de Hebreus. Esse é o grande objetivo da carta de Hebreus. Então, dentro desse aspecto do que a gente está estudando de conexões entre o Antigo e o Novo, talvez o livro que mais se debruce sobre esse tema do Novo Testamento seja Hebreus. A gente tem em torno de 300 citações do Antigo Testamento
no Novo Testamento. Mas um livro que pega realmente assim, esmiuça o Antigo Testamento, fazendo uma comparação com a pessoa de Jesus de Nazaré e exaltando a pessoa de Jesus, esse livro é Hebreus. Esse livro que faz mais isso de maneira mais assertiva, de maneira mais objetiva, é o livro de Hebreus. E esse é o principal objetivo. A gente, quando olha para o livro de Hebreus, tem muita gente que, né, tem, vamos dizer assim, um certo receio de se aprofundar no livro de Hebreus por causa da linguagem. Ele tem uma linguagem bastante rebuscada. Mas quando a gente entende esse objetivo, talvez as coisas vão se desanuviando na frente dos nossos olhos, né? E dentro desse tema da missão sacerdotal de Jesus Cristo, o que significa sacerdote? Sacerdote vem do latim sacerdotus, que significa o quê? Sagrado. Sacerdotes é sagrado. E otis, né, essa junção, significa representante. Isso também é bastante legal a gente entender. A gente está falando de missão sacerdotal de Jesus Cristo, a gente está falando do representante. E no caso de Jesus, do verdadeiro representante, ou do representante ideal, perfeito. E quando a gente fala dessa missão sacerdotal, a gente consegue fazer mais uma conexão, para usar um tema da moda, né? Mais um link, mais uma junção entre o Antigo e o Novo Testamento. E também quando a gente vai para o dicionário, e aí a gente vai fazendo vários links, se a gente olhar com bastante cuidado, a gente vai fazendo várias conexões, né, para insistir nessa palavra da revista. A gente vai juntando as pecinhas, as fichas vão caindo. Significa o quê? O que significa sacerdote? Aquele que sacrifica, o sacrificador. Aquele que oferece vítimas à divindade, principalmente entre os povos antigos. Quando a gente traz para um contexto mais moderno, é aquele que recebeu as ordens sacerdotais e que ministra os sacramentos da igreja. É o padre, né? É o sacerdote. Então a gente consegue fazer mais links ainda quando a gente vai falar sobre a missão sacerdotal de Jesus Cristo. Então, isso que eu queria falar de maneira introdutória sobre o livro de Hebreus. Vamos lá, vamos para o livro. Vamos entrar no livro. Quem de vocês conseguiu assistir o videozinho que a Patrícia disponibilizou lá? Eu até brinquei com a Patrícia, falei assim, Patrícia, assim, entregando o vídeo, não preciso nem dar aula. Aquele vídeo é bem completo. Ele tem situações ali extremamente importantes sobre os livros e sobre o livro de Hebreus também. Eu achei bem completo o livro. Então, se vocês quiserem se aprofundar, fazer anotações ali, eu achei o livro um excelente pontapé, um excelente ponto de partida. Então, tem algumas coisas aqui que eu vou repetir um pouquinho do que a gente viu no vídeo, do que vocês viram no vídeo, mas eu acho importante a gente trazer aqui até para a gente debater. A primeira questão importante no livro de Hebreus é a questão da autoria. O livro de Hebreus ele não tem autor. Quer dizer, melhor dizendo, ele tem autor e a gente não conhece. Durante muito tempo foi defendida a autoria paulina do livro de Hebreus, durante muito, muito tempo. Mas os estudos mais recentes não conseguem sustentar a autoria paulina pelo estilo da escrita. E por várias características, né? Paulo, ele sempre fazia uma introdução, ele se apresentava, ele sempre fazia uma conclusão, assinava. Então, a característica da carta não sustenta a autoria paulina. Acaba não sustentando a autoria paulina. E também o estilo, né? O estilo do grego também não sustenta a autoria paulina. E tem uma característica muito importante também, lá em Hebreus 2, 3 e 4, que o autor fala que recebeu as informações de segunda mão. Quando Paulo sempre defende que recebeu o evangelho diretamente de Cristo. Então isso acaba também desmontando essa teoria da autoria paulina. Tá? E aí vem várias autorias. Barnabé é também um autor provável. Filipe, Apolo, Lucas, tem muitos estudiosos que defendem a autoria de Lucas, até pelo estilo bem rebuscado do grego, defende a autoria de Lucas. Áquila também é um provável autor, e até o Russell Shedd brinca, né? Ele tem, se eu não me engano, duas ou três pregações sobre o livro de Hebreus,
muito, muito boas. Eu recomendo vocês procurarem no YouTube. São pregações muito boas do Russell Shedd. Ele até brinca que gostaria muito, muito, muito que o autor de Hebreus fosse a Priscila. Seria uma reconhecida autoria feminina no livro, ele brinca com isso, mas como ele é um especialista em Novo Testamento, ele fala que a característica do grego não consegue sustentar uma autoria feminina. Ele fala, infelizmente, não dá para sustentar uma autoria feminina. E um dos pais da igreja sustentou lá atrás, que é Orígenes, falou assim, só Deus sabe com certeza quem escreveu a carta. E é bem por aí. Não adianta, assim, os autores se batem nessa cabeça aí durante muitos e muitos anos e não conseguem chegar a uma conclusão, e fato é que só Deus sabe quem é o autor. Isso foi um problema para a carta de Hebreus durante muitos e muitos anos também, porque a carta, para entrar no cano do Novo Testamento, uma carta, um livro, um dos critérios que mais pesava para que a carta entrasse para o cano era a questão da autoria. E como Hebreus não tinha um autor reconhecido, né, pelo menos explicitado ali no livro, na carta, isso dificultou muito a entrada de Hebreus no cânon. Ele entrou bem tardiamente. Mas quando a gente fala tardiamente, já na época de Agostinho, aquela época ali, mais ou menos 300, 400 depois de Cristo, nos grandes cânones, nas grandes compilações do Novo Testamento, Hebreus sempre consta. Então, assim, ele teve uma disputa, é um dos livros mais disputados da entrada no cano ali do Novo Testamento, mas lá por volta do ano 300, 400, ele já tá constando nas grandes listas do cano do Novo Testamento. Tá? Então, essa é uma questão importante. E aí tem a questão também da datação. Ela foi citada por Clemente de Roma, que também é um dos pais da igreja. E Clemente de Roma, ele se situa mais ou menos ali em 95 e 100 depois de Cristo, né? Quando Clemente escreve e produz e tem lá os escritos dele, né? Até recomendo quem quiser ler, né? Num livrinho ele custa R$ 2, R$ 3 online, você pode comprar, que é Os Pais Apostólicos, né? Se eu não me engano, é da editora Paulino. E aí tem lá os escritos de Clemente de Roma. São escritos bem interessantes, bem tardios, assim, bem tardios no certo sentido, assim, bem cedo na história da igreja. É interessante a gente ver como esses escritos eram compostos. Tá? E ele cita a carta de Hebreus já em 95 depois de Cristo. Então isso acaba criando ali, a carta já ali ela já era conhecida, ela já circulava. Eu sempre brinco, assim, quando a gente fala sobre os livros da Bíblia, a gente tem que lembrar que naquela época não tinha Amazon, né, não tinha na livraria da Travessa, a circulação era bem mais difícil. Então, para a carta estar circulando e conhecida, é porque a igreja conhecia a carta, né, e de uma certa forma, a igreja primitiva apoiava e reconhecia uma certa autoria da carta. Né? Agora, por outro lado, a carta também não faz menção, por ser uma carta escrita para um público hebreu, ela não faz menção da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Provavelmente ela faria, né? A queda do templo, aquela invasão ali de Roma, aquela guerra ali, comandada, se eu não me engano, pelo general Tito, lá romano. E então, se ela não faz menção, já ela situa a carta antes de 70 depois de Cristo. Dá uma situada ali de 70 depois de Cristo, antes de 70 depois de Cristo. Como ela faz menção às perseguições, às grandes perseguições ali perpetradas por Roma, então ela está mais ou menos ali entre 64 e 68 depois de Cristo. Esse é o mais aceito pelos estudiosos, entre 64 e 68 depois de Cristo. A carta foi escrita mais ou menos nesse intervalo, entre 64, 65 até mais ou menos 68. Tá? Ela não tem indicações de destinatário, não é uma carta no estilo mais, vamos dizer assim, mais tradicional, uma epístola no sentido tradicional do Novo Testamento, porque ela não tem destinatário. Esse nome aos hebreus apareceu depois. Então ela não tem uma indicação de destinatário, mas ela tem uma indicação que foi para crentes judeus. Provavelmente
para crentes de origem judaica. Tá? O que é mais aceito? Para quem ela foi escrita? Provavelmente para uma pequena comunidade cristã que se reunia numa casa. Por que o pessoal, né, os estudiosos apontam para isso? Devido a Hebreus 5,12. Você dá uma olhada em Hebreus 5,12, aponta que provavelmente ele se reuniu ali numa casa, não que era bem comum na igreja primitiva. Provavelmente de origem romana. Por que de origem romana? Porque ela é citada lá por Clemente de Roma, essa tem um apoio forte por conta disso, e também lá em Hebreus 13:24, né, na própria carta, faz uma alusão de uma pequena comunidade da Itália, né? Pequena comunidade da Itália. Então dá a entender o quê? Que eram pessoas que estavam escrevendo, que estavam fora ali da Itália, né? Não como Itália como a gente conhece hoje, mas fora da Península Itálica ali, fora, escrevendo para os irmãos que estavam lá. Né? Teve uma diáspora lá de Roma, provavelmente eles estavam fora, escrevendo para os irmãos, para os crentes de lá. Então esse é o mais aceito. Pessoas que estavam afastadas da sua terra natal, escrevendo para os crentes de origem judaica, mas presentes ali na Península Itálica. Mais ou menos o contexto aponta para isso, é o mais aceito. Tá? Mas como é que é o caráter da carta? Né? O caráter da carta, como ela se organiza? Ela tem um caráter assim, eminentemente exortatório. Ela vai exortar os crentes a ter uma vida diferenciada. Né? Eu vou entrar isso um pouquinho em maiores detalhes daqui a pouco. Mas ela tem um caráter, uma organização mais de caráter exortatório. Mas por conta disso, ela também tem um conteúdo teológico bastante profundo. É uma carta com conteúdo teológico bem profundo. E muita gente tem, como eu falei, né, tem muita gente que tem uma engasgada lá quando vai ler Hebreus, porque ela tem um conteúdo bem complexo, bem intrincado, mas quando a gente entende, vamos dizer assim, tem o fio da meada da interpretação, a gente consegue entender Hebreus com alguma facilidade. Tá? Agora, qual é o caráter da exortação? Né? Qual é o caráter da exortação? Para que os leitores da carta permanecessem na fé cristã, não abandonassem a fé cristã, mesmo em meio a perseguições, às prisões, aos sofrimentos. E por isso que essa carta, quando ela é lida com bastante atenção, a gente consegue fazer mas muitas aplicações ao que a gente vive hoje em dia. Tá? Não só por conta da pandemia, mas pela nossa vida atual, né? A vida, vamos dizer assim, a vida que a sociedade atual nos impõe. Né? Uma vida muito corrida, com bastante sofrimento, bastante questões complexas para serem enfrentadas. Então, a carta de Hebreus é uma carta com conteúdo, mas muito atual. Muito atual. Eu diria assim, que numa leitura cuidadosa, nós conseguimos fazer profundas reflexões, vamos conseguir fazer profundas reflexões à luz do que a gente vive hoje em dia. Isso eu falo com bastante segurança. É uma carta com conteúdo bastante atual. Então, tem os desalentos, os temores, os sofrimentos próprios da nossa vida aqui, né? Próprios da nossa vida aqui. Então, Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai procurar exortar os leitores da carta para que eles permaneçam na fé cristã, mesmo em meio a essas situações de adversidade. Tá? Agora, também ela tem ela tem esse caráter exortatório, por um lado, mas também ela acaba fazendo um paralelo muito forte entre Antiga e Nova Aliança. Essa é a parte teológica bem profunda da carta. Ela vai olhar, né, o autor vai olhar para a Antiga Aliança, e aí a gente vai entrar com um pouquinho de cuidado sobre isso um pouquinho mais à frente, mas vai dizer, olha, a Antiga Aliança era importante, mas a Nova Aliança, ela relê a Antiga Aliança, mas ela é a aliança final e definitiva,
não somente para os judeus, mas para todos os cristãos e para a humanidade de uma forma geral. Então, o conteúdo teológico vai fazer esse paralelo, e por isso que a carta é extremamente rica teologicamente falando, porque ele faz esse paralelo e vai apresentar a nova aliança para aqueles crentes de origem judaica, vai apresentar, olha, a nova aliança, e para usar uma linguagem um pouco mais assim nossa, assim, né, do nosso dia a dia, é essa aliança que está valendo. Não que a antiga aliança não tivesse importância e não tenha o seu lugar, não é isso. Mas ela apontava para a nova aliança. E apontava, né, que é um assunto que a gente, né, talvez estude em algum momento, ela apontava e era um tipo de Cristo. Apontava para Cristo, apontava para essa palavra encarnada que é Cristo. Então, Cristo encarna a nova aliança, e para esses crentes judeus, eles têm que, né, começar a entender que essa nova aliança tem um fundamento em Cristo, mas não é para dizer que a antiga aliança não vale, só para dizer que a antiga aliança era um tipo e prefigurava o que havia de acontecer na nova aliança. Tá? Então, para isso que o conteúdo teológico da carta é extremamente rico, extremamente importante a gente entender, e aí fazendo essa conexão, talvez o livro de Hebreus, como eu falei lá no início, seja o que materialize essa questão de reler o Antigo Testamento sob um novo olhar, o olhar da pessoa e da obra de Cristo. É o que mais se encaixa nessa questão de reler o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento, que eu enfatizo para vocês aqui, é a maneira correta que nós, cristãos, devemos ler o Antigo Testamento, a partir do Novo. O Novo Testamento, ele reinterpreta e ressignifica o Antigo Testamento. Né? E Hebreus faz isso com bastante propriedade. Uma outra característica importante também da carta é quais são os conteúdos teológicos que a carta vai apresentar, né, de maneira ampla, de maneira resumida. Ela tem uma cristologia muito forte, muitas questões apontando para a pessoa e para a obra de Cristo, muitas questões apontando para a obra de Cristo. Ela trata de questões de fé, mas não questões teóricas da fé, questões práticas da fé, mas de uma maneira um pouco diferente do que Paulo até trata muito. O que ela vai tratar? Ela vai tratar muito de como as pessoas incorporarem a fé cristã e conseguirem viver a fé cristã, mesmo em meio às situações mais adversas que elas estavam passando. Essa é uma característica muito clara e muito importante na leitura de Hebreus. Essa fé que ela tem que ser, né, incorporada na nossa vida diária, não como algo teórico, algo abstrato, mas algo que nos motiva a caminhar, mesmo quando tudo parece que está dando errado. Tá? Isso é bastante presente na carta de Hebreus e faz também com que a carta de Hebreus seja bastante atual aos dias de hoje. Tá? E também trata dos aspectos soteriológicos, aspectos de salvação, mas principalmente apontando o quê? Para descanso e para herança. Né? Dois temas de salvação interessantes. Que é a salvação vista como um momento de descanso, nós vamos entrar no descanso eterno, o Shabá, né? Como Cristo mesmo falou a respeito dele, eu sou o descanso, eu sou o sábado, né? Eu sou maior do que o sábado, não porque eu esteja revogando o sábado, é porque eu sou o sábado. Né? Eu sou o Shabá, eu sou o descanso. E, nesse sentido, Hebreus vai apontar para a salvação como o momento do descanso, como o momento em que nós entraremos no descanso. Né? As obras aqui vão cessar, a nossa batalha aqui vai cessar, e nós vamos desfrutar do descanso, da presença eterna de Cristo. E também aponta como a salvação como herança, como nós como co-herdeiros dessa herança de Cristo. Então, também aponta como herança, a salvação como herança. Agora, eu vou ler aqui de maneira rápida. Eu gostaria que vocês
prestasse atenção para ver que coisa interessante, que aspecto muitíssimo interessante da carta, que é assim, qual era a condição espiritual dos leitores da carta? Qual era a condição espiritual daqueles leitores lá? Pelo menos a leitura aponta para isso, né? Eles estavam desanimados, haviam perdido seu entusiasmo inicial pela fé. E aqui tem as referências bíblicas, depois eu posso passar para vocês a referência, tá? Haviam perdido seu entusiasmo inicial pela fé, haviam deixado de progredir e não tinham discernimento espiritual, naquela coisa do leite ali que é falado na carta. Estavam deixando de frequentar as reuniões cristãs, estavam deixando de ser leais a seus líderes cristãos, necessitavam ser exortados a imitar a fé dos que haviam partido para a glória, vamos dizer, olhar como exemplos de vida de fé, facilmente levados ao redor por ensinos novos e estranhos, estavam no perigo de abandonar completamente a fé, numa deliberada e persistente apostasia, estavam tentados a voltar ao judaísmo. Caiu a ficha aí de algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia ou não? Caiu ou não caiu? Podem falar um pouquinho aí, gente, só para não ficar falando sozinho. Podem. Caiu ou não caiu algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia? Eu vejo, professor, eu vejo que hoje em dia nós temos muito em comum, né, com que essa lista que você foi colocando aí. Principalmente eles voltarem ao judaísmo. No caso, seria, nessa pandemia, voltar a uma vida velha, né, do homem velho. Né? Com muitos estão acontecendo isso, está acontecendo. Sim. O povo desanimando, né? Ah, eu não vou à igreja, mas está indo a vários outros lugares, né? E isso é muito prejudicial. E quando eu digo ir à igreja, né? Não só ir à igreja, mas fazer a sua igreja em casa também, seu culto doméstico todo dia, né? Orar e ler a palavra, porque isso, antes da pandemia, já tinha que haver. Imagine agora, né? Então, as pessoas que estão assim se afastando, elas, na verdade, já estavam com tendência ao afastamento. Elas simplesmente só pioraram nesse período, né? Eu acho. É interessante esse aspecto que a irmã trouxe, essa analogia que a irmã trouxe, porque lá para aqueles crentes era uma volta literal ao judaísmo, né? Um abandono da fé cristã e as pessoas voltarem literalmente às práticas judaicas como entendidas como passaporte para a salvação, vamos dizer assim. Né? Hoje em dia nós temos isso também, né? Tem crentes querendo incorporar práticas judaicas mesmo, né, ao dia a dia da fé cristã, que não tem o menor cabimento, vamos dizer assim. Mas essa analogia que a irmã trouxe é extremamente interessante, de as pessoas quererem voltar a uma vida antiga, antes da vida cristã. É uma analogia bem bacana, também bem interessante que a irmã trouxe. Achei bem legal também essa questão. E eu acho interessante que lá eles tinham uma origem judaica, e no início ali da igreja cristã, havia realmente um entendimento de que o cristianismo ele era o quê? Ele era, de repente, só um ramo do judaísmo. Né? Mais um ramo do judaísmo. Tinha os fariseus, os saduceus, tinha os essênios, e aí o cristianismo era para ser mais um ramo. Mas o leitor de Hebreus vai dizer assim, não é isso não. O cristianismo vamos dizer assim, é a culminância da revelação na pessoa de Cristo. E aí, quando as pessoas estavam voltando ao judaísmo como entendimento como entendimento de obras para a fé, eles estavam realmente abandonando o cristianismo, né? Os judaizantes da vida. E essa analogia da irmã eu achei bastante interessante. Mas esses outros aspectos aqui que a gente observa, a gente tinha isso antes da pandemia, durante a pandemia, e né, talvez vá viver um momento também complicado pós-pandemia, de várias coisas que estavam acontecendo lá, mas de uma maneira bem intensa, já estava acontecendo antes da pandemia, nessa questão de desânimo espiritual, de não entendimento do papel, né, do cristão na sua comunidade de fé,
na sua comunidade ali né, de serviço. Então, tem várias questões que, quando a gente lê e vê essa lista da condição espiritual dos irmãos ali, hebreus, por assim chamar, né, a gente pode falar assim, quando a gente olha para essa lista, quando eu fui lendo, parece até aquele jogo assim, né, que o pessoal joga lá em Las Vegas. Né? Já viu aquele jogo que o pessoal joga assim? As fichinhas vão caindo, até uma hora que cai aquelas moedas todas que a gente vê em filme. Eu me senti assim, né? Caiu um, caiu outro, caiu outro, caiu outro, aí deu bingo, caiu um monte de moeda. Por quê? Porque realmente essas condições aqui, essa lista de condições, a gente consegue fazer um paralelo muito claro do que a igreja contemporânea tem vivido. Não estou falando da nossa igreja especificamente, mas estou falando da igreja cristã, num grande painel, tem vivido essas agruras, por assim dizer, esses problemas, e a gente consegue fazer várias conexões e várias reflexões. Agora, quando a gente faz essas reflexões, o autor de Hebreus ele não simplesmente lista o problema, né? Ele não simplesmente lista. Ele, ao mesmo tempo que ele lista, ele exorta. E aí, nessa leitura exortatória, que eu acho extremamente importante, e de maneira muito assertiva, a gente consegue tirar as aplicações para o nosso dia a dia. A gente olha para lá e fala, estava acontecendo isso lá. O conselho do autor foi esse aqui. Eu consigo aplicar esse conselho no meu dia a dia, eu consigo fazer essa aplicação para mim, para a minha igreja, para a comunidade de fé e para o mundo cristão de maneira geral. Eu consigo fazer isso. Então, quando eu faço essa leitura, eu consigo fazer essa conexão eu consigo tirar lições importantes e aplicações importantes para sair desse aspecto só teórico, que ele é importante, mas também partir por uma aplicação e partir para vamos dizer assim, para um aspecto prático, que isso também, dentro do mundo hebraico, era extremamente importante. Eles eram teóricos e práticos. Né? Eles não eram gregos, por assim dizer, como a gente, às vezes, faz uma leitura grega da Bíblia, muito filosófica, muito teórica, abstrata, especulativa, e não tem um aspecto prático. O hebreu não. O hebreu tem essa questão teórica, mas tem a questão muito prática, e esse autor de Hebreus vai fazer isso a todo momento. Ele vai, está acontecendo isso? Faz isso. Está acontecendo aquilo? Faz aquilo. E isso a gente consegue fazer essas aplicações de maneira bem também importante para a gente. Explorando esse tema conexões, tá? Que é o tema da revista, Hebreus a todo tempo lê o Antigo Testamento à luz da pessoa e da obra de Cristo. É aquilo que eu falei no início. Ele faz isso a todo tempo. Ele vai dizer assim, olha Moisés quem era, aí ele compara com Cristo. Olha os anjos quem eram, compara com Cristo. Olha os sacerdotes do Antigo Testamento, compara com Cristo. O autor faz isso a todo tempo. Por que ele faz isso? Porque a leitura do Novo Testamento é assim, olhando para o Antigo. O Antigo, ele tinha uma finalidade. Qual é a finalidade? Apontar para a pessoa e para a obra de Cristo. Só que, ao apontar para a pessoa de Cristo, para a pessoa de Jesus de Nazaré como o Messias, ele vai dizer assim, olha, não é simplesmente apontar, ele pega e faz assim, está vendo aquele sacerdote do Antigo Testamento, que era impuro, que tinha que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado? Olha a diferença de Cristo como sumo sacerdote. Ele não só não precisa oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado, porque ele não tem pecado, mas ele se ofereceu como sacrifício, e ele era o próprio sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. Olha como ele é superior nessa aliança, olha a diferença. Então essa é uma chave de interpretação extremamente importante, tanto para Hebreus como para o Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e faz essa leitura, sempre buscando a pessoa e a obra de Cristo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é sobre as figuras, sobre José, e a gente olhar para José e tentar fazer paralelo com os nossos problemas. Ainda que isso seja válido, mas não é a principal
é o principal objetivo. José aponta para quem? Para Cristo. Aqui, né, na leitura de Hebreus, você tem Moisés, anjos, aliança, sacerdote apontando para quem? Para Cristo. E essa é uma chave de interpretação importante para Hebreus, tá? Explorando esse tema conexões. Né? Com Jesus como a culminância da revelação de Deus. Logo ali no prólogo do livro, ele vai dizer o quê? Deus falou de muitas maneiras, mas ultimamente falou como? Pelo Filho. A palavra encarnada falou pelo Filho. Uma outra situação importante também, as exortações constantes na carta sugerem o quê? Que a comunidade, ou as comunidades, a gente não sabe se ela foi escrita para uma comunidade ou para algumas comunidades, estavam passando por situações muito conflituosas, sendo originadas tanto internamente, por conflitos internos, mas também por pressões sociais, pressões externas, perseguições de toda sorte. Olha que interessante. Também a gente consegue fazer mais uma conexão importante nas nossas comunidades de fé, as comunidades cristãs. Problemas internos, originados de relacionamento, de interpretações equivocadas da palavra, e aí irmãos entrando em conflito, mas também a gente vê comunidades sendo pressionadas pelo seu ambiente externo e tendo problemas também ali com a sua vizinhança, e também os leitores de Hebreus, para quem a carta foi destinada, também estava passando por isso de maneira bem intensa também, de maneira bastante intensa. E aí o autor vai dizer assim, não desanimem, porque a nossa história é outra e a gente tem uma nova história, e aí ele vai apontar para o Antigo Testamento, vai apontar para a herança, para descanso, porque essa é a nossa batalha que a gente vai ter que passar por aqui. Tá? Uma característica importante da carta também, o autor é um profundo conhecedor do Antigo Testamento, profundo conhecedor do Antigo Testamento, mas escreve em grego. Essa é uma coisa bastante interessante da carta. Ele escreve em grego e escreve num grego muito, mas muito estiloso, que os estudiosos vão dizer que talvez seja o documento mais elaborado em termos de estilo do Novo Testamento, o estilo do grego, né? Um grego bastante estiloso, bastante estilisticamente falando, né? Um grego bastante apurado. Apesar de estar escrevendo, olha que interessante, apesar de estar escrevendo para um público hebreu, ele escreve num grego bastante estiloso, mas também ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. É interessante essa característica da carta. E também ele faz uma menção a Timóteo. Interessante, né? A carta tem lá no finalzinho uma menção a Timóteo para dizer que Timóteo já estava solto. Então, Timóteo também era uma pessoa conhecida do autor e também conhecida da comunidade. É uma característica interessante da carta também. Então, com isso, a gente consegue entender, fechando, eu estou assim, caminhando já para o final, fechando o nosso entendimento do livro. A gente consegue entender como o livro se estrutura, para quem e por que ele foi escrito, e, vamos dizer assim, a chave de interpretação para a gente ler Hebreus, a chave de interpretação. E também consegue, através dessas chavezinhas aí, consegue também, de alguma maneira, entender a condição daqueles leitores e conseguimos fazer profundas reflexões da nossa condição como cristãos, mas também da condição das nossas comunidades, das nossas igrejas e, de alguma maneira, através dessas reflexões, ajudar as nossas comunidades, né, como cristãos e como integrantes dessas comunidades. Vou entrar na parte de estrutura, mas vou passar por isso muito rápido, só para a gente entender mais ou menos a divisão do livro, eu acho importante. Ele tem um prólogo ali do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, é uma abertura ali do livro. Mas aí ele vai tratar sobre o quê? Sobre a superioridade do filho. É essa parte que ele vai apontar o tempo todo para a superioridade de Cristo. Isso vai do versículo 5º do capítulo 1 até o versículo 13 do capítulo 4º. Tá? Do capítulo 4º.
a partir do versículo 14 do capítulo 4 até o versículo 18 do capítulo 10, ele vai tratar de Jesus como grande sumo sacerdote. E aí tem tudo a ver com a nossa lição aqui, de apresentar Jesus como perfeito sacerdote. A missão é aquilo que eu falei lá no início, né, dessa palavra. O que significa a palavra sacerdote em latim? É o representante do sagrado. E vai, então, dentro desse aspecto, essa divisão ali da carta, que pega do versículo 14 do capítulo 4 até o versículo 18 do capítulo 10, essa grande seção da carta vai se dedicar a apresentar Jesus como perfeito sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, aquele que tem a verdadeira condição e a única condição de ser o nosso representante. Como 100% humano, como 100% divino, e por esse motivo ele tem a condição de ser o nosso representante. É o nosso primogênito representante da raça humana como nosso salvador. Esse é um aspecto importante da carta. Aí, a partir do verso 19 do capítulo 10 até o verso 29 do capítulo 12, tem toda essa parte de exortação aos irmãos permanecerem na fé diante do sofrimento. E essa sessão também é importante, tem um importante caráter de reflexão para o nosso dia a dia também. Essa parte é uma parte importante. O capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 19, vai falar sobre a vida cristã. Então tem um aspecto prático ali de como viver a vida cristã. E tem um fechamento ali do verso 20 ao verso 25 do capítulo 13. Essa é mais ou menos a estrutura da carta. Tá? E para finalizar, meus irmãos, aí eu vou passar a palavra para vocês. E eu queria fazer algumas aplicações da carta aqui, algumas reflexões com os irmãos, e essa é uma parte que eu considero bastante importante para a gente trazer e aplicar a carta de uma maneira prática para o nosso dia a dia. A primeira aplicação que eu, estudando aqui, gostaria de trazer para os irmãos é essa apresentação muito acertada da pessoa de Cristo, da obra, da pessoa de Cristo como a revelação última e completa de Deus. Então, essa visão, não de Cristo de uma maneira como profeta, ainda que essas visões sejam importantes e corretas, mas dessa visão de Cristo como a culminância da revelação, a palavra encarnada. Cristo, essa visão importante na carta, uma aplicação importante para a gente trazer esse entendimento da pessoa de Cristo para o nosso dia a dia. Uma segunda aplicação que eu acho muito importante, julgo muito importante, é esse olhar correto sobre a pessoa e a obra de Cristo. Cristo não é um grande professor, um grande filósofo, um grande líder, ainda que ele, por ser quem ele é, a gente possa ter uma leitura assim, mas não é essa a principal leitura bíblica de Cristo. Eu até brinco assim, quando eu converso sobre essa situação, a gente precisa resgatar uma leitura bíblica da pessoa de Cristo. E Hebreus vai fazer isso com muita maestria. Quem é Cristo? É a revelação, e ele é superior a todas essas condições que são apresentadas ali no livro. Mas ele é superior por quê? Porque ele é Deus. Porque ele faz parte da Trindade, ele é a revelação e o nosso Salvador. Essa é uma visão correta da pessoa de Cristo. E toda vez que a gente não enxerga Cristo dessa forma, a gente está reduzindo a pessoa de Cristo. Isso é muito arriscado. A gente precisa resgatar essa grandeza. Cristo como essa pessoa magistral e completamente diferente na história, e como o nosso representante humano, 100% humano, 100% divino, e essa pessoa completamente diferente. A gente precisa resgatar esse olhar sobre a pessoa de Cristo. Uma outra aplicação importante, quando a gente vai ler Hebreus, é essa característica que a carta tem muitos e muitos assuntos contemporâneos. E a gente pode
com cuidado, fazer várias reflexões nos nossos estudos pessoais sobre como anda a nossa vida, como anda a vida da nossa igreja, e tomar algumas decisões importantes quando lê Hebreus. Né? É uma carta que tem muitos e muitos assuntos contemporâneos. E, por último, quando a gente está tratando dessa parte de sofrimento da carta, que tem uma seção importante ali, tratando de sofrimento, a gente também faz uma aplicação extremamente importante de que o cristão que não tem Cristo como fundamento, quem fala isso muito bem, até o Timothy Keller prega sobre isso o tempo todo, ele vai dizer, se a gente não entende de maneira correta e bíblica, quem é a pessoa de Cristo, e não passa a ter a pessoa de Cristo como nosso fundamento de existência e identidade, tá? A nossa identidade como pessoal, firmada em Cristo, qualquer coisa que acontecer na nossa vida ele usa um termo em inglês que eu acho interessante, que é crush, vai nos esmagar, vai nos trazer muito sofrimento, porque nada nessa vida consegue substituir Cristo. E vocês podem estar falando assim, Márcio, mas isso não acontece com crente. Não, desculpe, acontece. E por isso que é importante a gente trazer. Assim, tem hora que a nossa identidade está firmada ou na nossa carreira, ou no nosso ministério, ou no nosso casamento, ou nos nossos filhos. Assim, a gente entrega a nossa identidade, a nossa razão de ser para essas coisas. Mas essas coisas não têm a menor condição de sustentar a nossa identidade. Só quem tem é Cristo. E Hebreus traz essa reflexão muito importante, porque os irmãos estavam passando por sofrimento lá, e quando aquelas coisas que talvez os irmãos daquele tempo estavam depositando a sua identidade, a sua razão de ser, quando essas coisas vão embora, sejam elas bens, sejam elas reputação, sejam elas quaisquer coisas, vai embora e aí o irmão fica como? Nós ficamos como? Né? Porque essas coisas não têm a condição de sustentar a nossa identidade e a nossa razão de ser. Só quem tem é Cristo. Então, quando a gente olha para Hebreus e faz essa reflexão extremamente importante, ele vai apontar para isso, vai dizer assim, olha, tudo bem, vocês estão passando por sofrimentos aí, mas não esmoreçam por quê? Porque essas coisas que vocês estão perdendo aqui, realmente elas não tinham a menor condição de sustentar a sua identidade, né? Ser o centro da sua identidade, do seu ser, né? Para trazer para uma palavra que tem a ver com isso, do seu ethos, da sua razão de ser mesmo, do seu íntimo. Não consegue. E também, quando a gente faz essa analogia hoje em dia, qualquer dessas coisas que eu falei, que a gente, sem querer, né, às vezes não percebe, transforma na nossa razão de ser, e quando a gente faz isso, a gente transforma essas coisas num ídolo, essa que é a verdade, acaba transformando ou o nosso casamento, os nossos filhos, ou a nossa carreira, ou o nosso ministério, o próprio nosso ministério na igreja, pode acontecer isso, a gente acaba transformando no nosso centro de identidade. Quando essas coisas aqui vão embora, a gente perde a nossa identidade e entra em desespero. Nada disso pode segurar a nossa identidade, a não ser a pessoa e a obra de Cristo. E quando a gente faz essa leitura cuidadosa da carta de Hebreus, a gente consegue reorientar e fazer uma reflexão para reorientar o centro da nossa identidade para a pessoa de Cristo. Talvez essa seja uma das aplicações mais importantes na leitura de Hebreus. E com isso eu encerro, entrego a palavra aqui para vocês, para a gente debater um pouquinho, fazer algumas perguntas e a gente debater um pouquinho sobre essas questões aqui, sobre essas aplicações. E queria agradecer aos irmãos, agradecer o tempo, a paciência. O irmão Adinel já levantou a mão ali, vou passar a palavra para o irmão. Irmão Adinel, pode pegar a palavra aí, fica à vontade. Ok. Eu achei interessante que, para mim, a carta dos Hebreus, né, ela foi escrita exatamente numa época que estava havendo grande perseguição. E, na realidade,
ela foi escrita exatamente para os judeus perseverarem na fé, principalmente quando ele vai comparar Cristo, que é superior aos anjos, né, no capítulo 1, Cristo é superior a Moisés, no capítulo 3, Cristo é superior a Arão, no capítulo 4, Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Então, ele está dizendo a igreja da época que estava passando perseguição, e principalmente aos hebreus, de que Cristo é superior a tudo isso, e mostrar quem é Cristo para o povo hebreu, né? Então, ele vai e chega no capítulo 10 até o capítulo 12, principalmente o capítulo 11, ele vai mostrar aqueles que perseveraram pela fé, né, que deram a sua vida pela fé, e que a fé em Cristo é superior a tudo. Então, que eles precisavam perseverar e, se fosse necessário, morrer por Jesus, né? Então, ele vai dar essa exortação, principalmente quando ele fala sobre o capítulo 11 de Hebreus, que é exatamente uma carta sobre a fé, né? E depois ele vai concluir no capítulo 13, exatamente sobre exortações finais, para que eles continuem perseverando. Então, ele vai dando exortações finais, como não se esqueçam da hospitalidade, lembre-se sempre dos que estão na prisão, o casamento deve ser honrado, conservem-se livres do amor, livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm. Lembre-se dos seus líderes. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele vai falar no verso 8. Né? Não deixem de levar pelos diversos ensinos estranhos. Então, ele vai também exortar sobre falsos ensinamentos que estavam acontecendo naquela época. Né? E ainda no verso 16, não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros, apesar da perseguição que vocês estão sofrendo. Né? Obedeçam aos seus líderes, a orientação que eles estão dando a vocês. Então, essa é uma recomendação realmente para que eles venham a perseverar diante da grande perseguição que estava havendo, né? E aí ele vai falar no verso 8 ainda, no verso 18, orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa, que desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Principalmente no verso 19, parece que esse autor estava preso, né? Parece que ele estava preso ou estava impedido de ir até eles, né, de alguma forma. Então, isso no verso 19. Tanto que Timóteo também estava preso, né? No verso 22, verso 23, ele diz: quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então, ele estava preso. Né? Então, na realidade, realmente estava havendo uma grande perseguição, principalmente uma perseguição aos judeus, né? Que havia realmente uma perseguição do império, e não só do império, mas também dos próprios judeus, dos saduceus e fariseus, que também perseguiam. Eram dos dois lados, o Estado e a facção religiosa perseguindo. A perseguição interna, né? A perseguição interna dos judeus, né? E a perseguição do Estado, vamos dizer assim, dos judaizantes. Exatamente. E do próprio império. Então, na realidade, eles estavam sofrendo grande pressão. Então, essa carta veio em tempo para que eles pudessem perseverar, sabendo primeiro quem é Jesus, né? Então, sabendo quem é Jesus, que vale a pena morrer por ele, então ele escreve a capítulo 10, 11 e 12, principalmente o capítulo 11, que foca muito no poder da fé, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus, como diz no verso 11 do capítulo 6. Né? E ele conclui dando várias exortações. Então, eu creio que essa carta foi uma carta de alento para o povo judaico da época. Legal, legal, pastor, você ter trazido essa... judaico-cristão, né? Legal você ter trazido essa visão, pastor, porque é exatamente isso, né? A carta, ela vai... E por isso que ela tem um caráter, na leitura que eu fiz aqui, estou compartilhando com os irmãos, esse caráter assim, muito atual, muito contemporâneo. Porque hoje em dia o povo ele vive, ainda que aqui no Ocidente a gente não vive esse caráter de perseguição, mas a gente vive, vamos dizer assim, outros tipos de pressões da sociedade que a gente pode fazer uma analogia e beber dessa fonte, vamos dizer assim, para a gente permanecer na nossa fé.
Por isso que essa carta, para mim, ela tem uma aplicação bastante importante no nosso dia a dia hoje em dia, né? Todos nós vivemos pressões das mais variadas com relação à nossa caminhada. E a gente pode olhar para essa carta e fazer várias reflexões importantes para a gente permanecer na fé, né? Exatamente, né? Então, olhando para os dias de hoje, nós também sofremos perseguições veladas, né? A todo momento. Sim. E estamos vivendo uma época também de grande dificuldade, de abandono da fé, né? Por tudo isso que está acontecendo em nossa sociedade, pandemia, perda de emprego, né? Então, na realidade, precisamos perseverar em Cristo, primeiro sabendo quem é Jesus na nossa vida, né? Segundo, termos fé de que tudo isso é para a honra e para a glória do Senhor, né? Sabendo que tudo que acontece está nas mãos de Deus, e Deus sabe o que faz, e precisamos confiar nele, de que ele está conduzindo a nossa história, está no controle da história, ele é soberano. Então, entendendo isso, tendo esse entendimento, a gente então busca ter realmente fé em Jesus, principalmente quando você lê Hebreus capítulo 11. Então, você entende que, pela fé, tudo vai acontecer a seu tempo, né? Então, precisamos ter fé nos tempos de hoje. E tem essa característica também que eu acho também bastante bacana na carta, que é assim, se depositar o seu centro em algo que não tem a estrutura eterna para aguentar a sua identidade, isso aí, na hora que isso vai embora, você perde seu centro, não tem jeito, né? Não tem jeito. E quando você coloca, né, como cristão, o centro da sua identidade, que é Cristo, aí você reorienta a sua identidade. Então, você não é dizer que você não vai sofrer. Nós sofreremos. Mas a gente reorienta o centro do nosso ser, sabendo que, como o senhor falou, Deus está no controle e a nossa vida aqui realmente é uma passagem, né? Nós temos uma outra vida de outra característica para ser vivida daqui a pouco. Exatamente. Na realidade, bacana. A nossa herança não pode estar baseada nas coisas terrenas e materiais, né? A nossa herança tem que ser o Senhor, né? Como diz em hebraico, né? Yerusha Ha Adonai Yerusha Sheli, ou seja, o Senhor é a nossa herança. Sim, é isso aí. Legal. Mais alguém, pessoal? André, você quer pegar a palavra, então? Se ninguém quiser falar nada, pegar a palavra para a gente fazer uma oração final. Não sei se o pessoal quer dar uma palavra. Eu queria agradecer a vocês, agradecer a paciência, agradecer o tempo aí dos irmãos. A gente, né, passou um pouquinho aí de 1 hora de aula, mas a gente também começou ali 6h10. Eu acho que a gente conseguiu cobrir o conteúdo, acho que provocar algumas reflexões. E na semana que vem a gente vai continuar nessa questão da missão sacerdotal, mas olhando para o livro de Levítico. Tá? Olhando para o livro de Levítico. André, você está me ouvindo? Então, eu agradeço. Eu estou assim, eu agradeço sempre, essa aula é muito boa, eu gosto muito, né? Você sabe, né? E agradeço também as palavras também do pastor Ednel, que também foi muito boa, né? Foi complementando todo o estudo, né? E me faz lembrar também do chamado de Abraão, né? Porque é ser tu uma bênção, né? Primeiro nós temos que ser para depois fazer alguma coisa, porque nossa identidade vem muito disso, né? Como nós seremos se não sabemos quem somos sem Cristo, né? Então, assim, com Cristo, vamos dizer nós, assim, exatamente, com Cristo, a nossa identidade é construída da forma, assim, como deve ser, né? Deixando as nossos defeitos de lado, colocando no altar de Deus, trazendo aí para o sacerdócio, né? Entendendo que também o papel do sacerdote é também interceder por nós, né? Então, sabendo que nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, mas é Ele quem nos fortalece, Ele que intercede, e com esse propósito de vida, né, que nós temos uma missão em Cristo, né, não falando de ministérios e tudo mais, né, ou cargos, mas sim de vida cristã, né, de ser um testemunho e de pregar, né? Então, sabendo que nós temos esse propósito de vida, isso nos faz caminhar,
né? Sabendo que tudo, no final de tudo, nós temos essa herança, né? Que é eterna, eterna. Então é bem legal ver que o livro de Hebreus, né, foi escrito para eles mesmo, né, para os hebreus, né? Porque é uma linguagem familiarizada para eles, e aí o autor de Hebreus ele vai contextualizando, desculpa, contextualizando Sim. com Cristo, né, trazendo a realidade de Cristo dentro daqueles ritos e ofertas e sacerdócios e tudo mais. É isso, eu acho eu já falei isso com você, né, Márcio? Eu acho Sim. fantástico, eu acho esse estudo de Hebreus com Levíticos, eu acho muito, muito, muito importante. Sim. Mas Sim. assim, E eu acho eu que só. e como o autor de Hebreus ele organiza, né, de maneira, eu acho muito interessante como ele organiza as ideias para apontar para uma visão correta de Cristo, porque mesmo às vezes na nossa caminhada cristã, às vezes a gente tem uma visão um pouco embaçada da pessoa e da obra de Cristo, né? E acaba reduzindo um pouco essa pessoa magnífica. E Hebreus ele vai de novo levantar o sarrafo, para usar uma linguagem aí das Olimpíadas que a gente viu há pouco tempo. Ele vai levantar o sarrafo e dizer: olha, Cristo não é só isso, não, ele é muito mais. E quando faz essa comparação com o Antigo Testamento, ele eleva muito essa característica de quem é Cristo. E quando a gente faz essa leitura, como você falou, quando a gente consegue fazer essa leitura com esse sarrafo alto, a gente consegue realinhar a nossa herança, realinhar o nosso ser, realinhar o nosso ministério, o nosso trabalho como cristãos. É bem interessante isso. Então, isso aí joga por terra, né, algumas ideias que o Antigo Testamento já passou, né? Não, E não tem nós como. precisamos. Isso aí não tem Existe como. uma história e todo um porquê, né? Muito bom, Sim, existe Márcio. sim. Eu agradeço muito. Foi muito boa a aula, viu? Beleza. Você quer orar para encerrar? Vamos orar? Ok, vamos orar. Pai querido, Vamos muito lá. obrigada, Senhor, porque a sua palavra é viva, ó Pai. Está sempre nos orientando, tocando os nossos corações e nos exortando, ó Pai, para fazer conforme a sua vontade. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada pela disponibilidade de todos aqui, para que estejamos juntos crescendo, Senhor, em sabedoria, em conhecimento de Ti. Agradeço e peço pela semana que vem, Senhor. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão.